Boa noite. Eu quero te convidar a deixar que a fome do seu espírito seja maior que a perturbação da sua alma e o cansaço do seu corpo. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Aleluia! Irmãos, eu não nasci para fazer parte de um mover convencional da parte de Deus. Por isso que eu amo isso. Gente que tem que sentar para fora, tem que ficar no hall, tem que assistir da beirada da janela. Eu quero te falar, esse ambiente não poderia nos dispersar, deveria produzir mais fome, deveria produzir em nós mais desejo. E essa vigília está intitulada como Mártires, aqueles que entregam a sua própria vida para morrer por algo. E é interessante porque eu meditava no meu devocional essa semana, eu fiquei imaginando mártir, é todo aquele, ainda que o mártir seja uma característica dada àqueles que, e um nome dado àqueles que morrem por amor ao Evangelho, mas é interessante porque todo mundo está morrendo por algo. Diga assim comigo, todo mundo está morrendo por algo. Hoje você está mais morto do que estava ontem, e amanhã você vai estar mais morto do que está hoje. Sabe por quê? Porque quanto mais dias você vive, mais próximo da sua morte você está. Hoje você está mais perto de morrer do que estava ontem. Amanhã você está mais perto de morrer do que estava hoje. Afinal, chega um momento da vida humana, e eu não posso dizer com precisão que idade, mas se eu não me engano é aos 30 anos, as células param de nascer, e elas começam só a morrer. E é interessante porque, querendo você ou não, todo mundo está morrendo por alguma coisa. Quem sai de manhã, pega o metrô e vai para o trabalho, ele fez isso na quinta, na sexta, ele está mais morto do que estava na quinta, ele está desgastando a vida por algo, pelo trabalho. Quem usa todo final de semana para sei lá fazer o quê? Todo final de semana, ele está mais morto do que o final de semana anterior, ele está desgastando a vida para algo. É interessante que é inevitável, você vai dar a sua vida por alguma coisa. Não há homem nenhum que tenha pisado na terra que não tenha dado a vida por algo. Nesse exato momento, centenas de pessoas, milhões, milhares, milhões de pessoas estão dando a vida delas por algo. E quando nós falamos de morte na igreja, é interessante porque esse tema, ele não era convencional, pelo menos não a mim, há alguns anos atrás. E quando o tema da morte se deparou com a realidade cristã, começou a se falar mais na igreja sobre morte, sobre a vida de cruz, sobre a entrega. E você sabe que é tão prejudicial não falar da morte, quanto normalizar a mensagem da morte. É tão prejudicial um lugar que não fala sobre vida de cruz, quanto um local que banalizou a vida de cruz. E a tendência dos nossos dias é que, por muito falar de morte, nós caímos no risco de fazer com que essa mensagem se torne uma mensagem leviana. E é interessante porque no apelo para morrer por Jesus, todo mundo tem disposição de levantar a mão. No apelo de morrer por Jesus, no apelo de entregar a sua vida para Jesus e para morrer pelo Mestre, todo mundo tem disposição de levantar a mão, se colocar como o primeiro da fila. Mas eu quero ministrar para você pelo que você deve morrer, pelo que vale a pena morrer. É interessante porque não basta morrer por algo, não basta morrer por alguma coisa, você precisa de morrer por algo que mereça a sua vida. Todo mundo está morrendo todo dia, mas nem todo mundo está morrendo por algo que merece a sua vida. E existe um caminho de maturidade para entregar a vida. Existe um caminho de maturidade para morrer por Jesus. Qualquer pessoa que se depara com o Evangelho
pelo menos passa a ter um discurso que agora ela quer morrer por Jesus. Isso é comum de nós ouvirmos. Mas é interessante porque quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, todos os discípulos de Jesus morreram por Jesus, com exceção de João, que foi submetido a torturas terríveis, mas que morreu também por Jesus. É interessante porque na caminhada cristã, e quando nós falamos de morte, a cruz nunca é um projeto seu. Quando nós falamos de morrer, ninguém nunca morre por um projeto seu. Eu fiz, eu morro por ele. Isso não é a cruz de Cristo. Isso é um plano secular e natural que todo homem está vivendo. Quando alguém diz, eu quero me formar, eu quero casar com uma esposa, quero ter uma esposa, eu quero ter filhos com ela, eu quero envelhecer, eu quero construir uma carreira, eu quero ter netos, essa pessoa morreu por algo. E qualquer coisa que exija a sua vida também vai exigir sacrifício. Por isso as pessoas acham que tudo que exige sacrifício é cruz. Não, cruz é tudo aquilo que é a vontade explícita de Deus para você. Cruz não está relacionada ao sacrifício. Pelo contrário, se eu puder ser aqui contraditório, eu vou te dizer que a cruz é o lugar onde você está mais descansado e tranquilo. Mas cruz nunca é um projeto que nasce em mim. E é interessante quando nós olhamos para os discípulos, desde o primeiro apelo de Jesus, desde a primeira vez que Jesus falou sobre morte, os discípulos levantaram a mão no apelo e disseram: Senhor, nós queremos morrer por Ti. Desde o primeiro apelo de Jesus sobre morte, os discípulos responderam ao apelo dizendo: Jesus, nós queremos morrer por Ti. Mas olha que interessante, ainda não havia realidade para morrer por Jesus. E quando nós falamos de morte, os discípulos manifestaram desde o início esse desejo. Mas a primeira disposição deles foi de morrer por um trono. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 20, 20. Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. Olha que interessante. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela se aproxima de Jesus, e ela faz um pedido para Jesus: Jesus, permita que um filho meu assente à direita e outro à esquerda. E Jesus, de bate-pronto, ele diz: eles têm disposição de morrer por mim? E sabe o que eles respondem de bate-pronto? Podemos. Mas no fundo, a manifestação de desejo de morte dos discípulos era porque eles queriam um trono ao lado de Jesus. A intenção dos discípulos com a morte começa com desejo de trono pessoal. A intenção dos discípulos em morrer começa com o desejo de entregar a vida por um trono pessoal. Sabe o que é interessante? A cruz nunca vai ser um projeto de um trono pessoal. A cruz não foi o projeto de Jesus. Na eternidade, quando se falou sobre a morte de cruz, e eu costumo dizer isso, houve uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles disseram: vamos enviar à terra Jesus para morrer pelo homem, que na ocasião era o Verbo que se fez carne. Ainda não era Jesus, era o Verbo. E essa não era a ideia, não era o projeto. A cruz não era o projeto natural de Jesus. Pastor, como você pode dizer isso? Porque quando Jesus estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso eu quero começar te dizendo:
Cruz nunca tem a ver com um projeto pessoal. Cruz tem tudo a ver com Ele e com o projeto dele. E é interessante porque nessa disposição e nesse caminho do pelo que morrer, o primeiro motivo que os discípulos encontraram para morrer é porque eles queriam ter uma visibilidade. Jesus, coloca uma à direita e outra à esquerda. Ele disse, vocês podem morrer? Podemos, por isso nós podemos morrer. Mas aí depois Jesus, não, esse não é o melhor motivo para se morrer. Até porque eu nem sei quem vai assentar à direita ou à esquerda. Por isso você está morrendo por notoriedade. O próprio Jesus está dizendo, eu nem sei quem vai ser honrado ou não. Eu não posso fazer essa promessa de honra. Mas é interessante quando nós falamos de um trono, como é comum nós vermos pessoas que têm aparência de morte, cara de morte, disposição de morte, mas no fundo o que elas desejam é um trono pessoal. No caminho de morte, é muito agradável você morrer pela execução de um projeto ministerial. É o meu projeto, é o meu chamado, é o meu trono, e ai de quem encontraria isso. É o meu ministério, salve, salve, sou eu glorificado, e esse é o meu projeto. Não dá para tocar no meu projeto, é o meu trono particular. Quantos irmãos eu conheço que estavam na igreja, no prédio da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, porque eles estavam fazendo alguma coisa que eles gostavam muito. Mas aí quando você diz, irmão, não precisa mais de fazer determinada coisa, aí o irmão sumiu. E aí você vai conversar com o irmão e ele está chateado. Sabe por que chateado? Porque alguém tocou no meu trono particular. Eu estava morrendo por Jesus. Você nunca ouviu isso? Vê lá, ó. Eu estava na célula, multipliquei célula. Eu estava lá segunda, terça, eu ajudei nisso, daquilo. Mas quando tocaram no seu trono pessoal, você só tinha disposição de morrer pelo seu trono pessoal. A hora que tocou no seu trono pessoal, aí você caiu fora. A morte dos discípulos começa com uma disposição de morrer pelo próprio trono. Sabe quais são as pessoas mais feridas ministerialmente que eu conheço? São aquelas que alguém mexeu no troninho delas. Alguém mexeu no que ele amava fazer para Jesus. Alguém tocou em alguma coisa que ele gostava muito de fazer, e que ninguém podia mexer naquilo, ninguém podia tocar. Eu fico encabulado com um líder que para de liderar a célula e desvia. Então você não servia Jesus, você servia a sua célula, o seu troninho. A irmã fala, pastor, a célula enfraqueceu, o irmão desviou. É porque ele não estava servindo Jesus, ele estava servindo o troninho particular. Porque no meu trono particular, eu preciso ser bem sucedido o tempo inteiro. No meu trono particular, na festa da multiplicação, eu preciso de aparecer que eu multipliquei. No meu trono particular, daqui a um ano eu preciso de virar discipulador. Irmão, abre mão do seu trono particular, não vale a pena morrer por um trono particular. Mas a disposição de morte, se você está aqui, você faz parte daqueles que têm disposição de morrer. Na disposição de morte, o primeiro risco que você morre, que você corre, é de querer morrer pelo seu trono particular. Sabe que nós temos milhares de igrejas espalhadas no Brasil, com placas diferentes, e com igrejas que não avançam, não crescem, não multiplicam? É porque quando você vai estudar no fundo, são pastores que tiveram um trono particular tocado. Alguém mexeu no trono particular. Alguém pontuou alguma coisa que não podia. Você quer ver trono particular? Entre algum ministério da sua igreja, você vai ver. Tem muito disso em ministério de igreja. É do irmão que ele tem que ser porque ele é. E se você tirar o irmão dali, ele nunca mais aparece na igreja. Quantos irmãos já vieram conversar comigo na tentativa de construção de um plano particular? Pastor, eu sou líder na igreja há tanto tempo, eu já multipliquei tantas células. Então assim, se eu não virar discipulador, é muito complexo, né? Complexo o que, irmão? Se eu não promover seu trono particular, então para você não serve? Se não tiver a promoção daquilo que você gosta de fazer, não serve? Eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou largar a célula. É claro, você está expondo que você não foi chamado. Você construiu um plano particular. Sabe que eu não deixo de ser pastor? Não é porque em algum momento não falta vontade, não é porque não tem dificuldade, mas é porque eu não escolhi estar aqui. Ele me colocou aqui, é diferente.
A hora que você descobrir que não foi você que escolheu liderar a célula, Ele te colocou lá e faz diferença. A hora que você descobrir que você não está aqui hoje, que você não faz parte da sua igreja à toa, mas foi Ele que te escolheu. Mas os discípulos começam com uma disposição de morrer por um plano de particular, por morrer por aquilo que eles queriam fazer, morrer por um projeto pessoal, que de alguma forma utilizasse o reino de Deus. Então assim, eu tenho um sonho de sentar à direita, outra à esquerda, então a gente morre por Jesus, mas na verdade, a minha morte não é porque eu tenho desejo de morrer por Jesus, não é a paixão por Jesus, a minha morte é porque eu quero liderar a célula, e tem irmão que eu não sei o que acontece na cabeça dele, ele fala, não pastor, na hora de falar para orar pelos irmãos, os líderes vão à frente, eu queria ir à frente. Eu falo, que trono medíocre esse, irmão, liderar a célula porque ele quer ir à frente. Mas sabe uma característica, se você tem disposição só de morrer pelo seu trono particular? É porque o seu trono sempre é falido e sempre vai ter fim. E quando o seu trono fale e tem fim, aí você para de morrer. Mas sabe qual a característica daqueles que morrem pelo trono eterno? É que o trono eterno é infalível e dura para todos sempre. Então é impossível de abrir mão. É impossível de parar de morrer, porque o trono dele é infinito. A célula fica fraca, os irmãos não frequentam mais, pode acontecer. Mas o trono eterno, ele é infalível, ele é infinito. Mas esse caminho, nessa constância de morrer por Jesus, nessa disposição de morrer por Jesus, depois de se depararem com a disposição de morrer por um projeto particular, e Jesus admoestá-los, olha, não é isso, não é esse o caminho. E você vê que há um desejo tão grande dos nossos corações, a falta de unidade em toda igreja é fruto do quê? Eu quero construir meu plano particular, e eu sou melhor do que o outro que está fazendo. Mas essa constância, nós pulamos de Mateus capítulo 20 para Mateus capítulo 26, os discípulos agora manifestam novamente a disposição de morrer por Jesus. Primeiro eles manifestam a disposição de morrer por Jesus, mas por trás a essência da morte era por um plano particular. Mas aí lá no capítulo 26, eles manifestam novamente a disposição de morrer por Jesus. Lá no capítulo 26, verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É interessante porque nós vemos os discípulos com uma atitude, primeiramente de disposição de morrer, mas no fundo havia uma disposição de morrer para a construção de um plano particular. E lá no capítulo 26, Jesus, depois da ceia, ele disse: olha, é necessário que eu morra. E Pedro diz: Jesus, se for necessário nós vamos morrer contigo. Nós temos disposição de morrer pelo Senhor. Aqui eles estão manifestando novamente a disposição de morrer por Jesus. E aí os demais discípulos, eles concordam com Pedro. Eles falam: a verdade, Jesus, nós temos completa disposição de morrer por você. E eu sei que aqui parece espiritual a afirmação dos discípulos. Minhas folhas aqui estão uma bênção, hein? Eu sei que parece espiritual a disposição dos discípulos de morrer por Jesus. Eu sei que parece espiritual um líder angustiado falando: eu vou para a cruz. E alguém levanta no discipulado e fala: ainda que eu precise morrer por ti, você não vai morrer sozinho. E ainda virou para os 10 e falou: não é isso? Os 11. Todo mundo falou: tamo junto. Parece espiritual, né? Mas
Essa afirmação dos discípulos expõe uma disposição de morrer por um projeto humano somente. Se eles ali não estivessem olhando Jesus de uma maneira humana somente, eles jamais proporiam a Jesus que iria protegê-lo da morte. Se houvesse uma visão espiritual do que o Filho do Homem veio realizar, ninguém estaria se propondo a morrer ou proteger Jesus da morte. Todos entenderiam: o Mestre veio para ser entregue, a profecia precisa ser cumprida, ele necessariamente vai ter que morrer. Por isso nós vemos aqui nos discípulos a disposição de morrer por um homem, naturalmente falando. Aqui o plano não era morrer por Jesus, o Filho de Deus, o que tinha uma missão na terra, porque afinal, se fosse para morrer por esse Jesus que tinha uma missão na terra, eles não iriam se dispor a criar uma guerrilha para não deixar Jesus morrer. Aqui nós vemos os discípulos, primeiro, nós falamos, uma completa disposição de morrer por um projeto pessoal. Mas depois do capítulo 26, nós vemos os discípulos com disposição de morrer por um homem. E é interessante que todas as vezes que há uma expectativa de morrer por um homem, nós sempre somos frustrados. Eu quero morrer por Jesus. Aí o pastor decepciona o irmão e ele larga o evangelho. Sabe por quê? Porque ele não queria morrer por Jesus, ele queria morrer por um homem. Ele estava mais firmado num homem do que Jesus. Os discípulos chegaram no momento que eles estavam mais vinculados à figura humana de Jesus, à presença humana. Era mais importante a pessoa de Jesus, humanamente falando, do que o propósito. Você sabe que há pessoas que começam a ser lideradas, elas começam a fazer parte de igreja. Eu quero te falar, Deus não conecta pessoas, Deus conecta propósitos. Isso não serve só para a sua corte, isso serve para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu líder de célula, para a pessoa que te acompanha, para o seu discipulador. E aí sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas abandonam um propósito e se vinculam tão somente à pessoa. E sabe o que acontece quando alguém abandona o propósito? Os discípulos aqui expõem uma aliança que parece profunda. Não parece, irmãos? No discipulado, tem vezes você fala: olha, vamos para a conferência, vamos vender coxinha. Tem irmão que fala: não vou vender coxinha nada. Agora você imagina você dizendo que você vai morrer. Mas é interessante que os discípulos aqui haviam um vínculo completamente humano, caído e natural, de uma aliança melancólica, melosa e patética. Aqui não mostra um vínculo de propósito, de conexão de propósito, de clareza de propósito. E sabe qual é o problema? É que nós falamos: eu quero morrer por Jesus, mas tantas vezes nós estamos aliançados tão somente com figuras humanas. Aí eu quero morrer por Jesus, trocou o líder de célula, o irmão desviou. Sabe por quê? Porque a aliança que ele tinha não era com Jesus. Ainda que parecia muito espiritual ele toda quarta-feira no GCD, ainda que parecia muito espiritual ele todo sábado na célula, ainda que parecia espiritual ele extremamente comprometido, mas o compromisso dele era de uma aliança humana. A morte para ele era o símbolo de uma entrega tão somente humana. Jesus, ele sempre vai frustrar as suas expectativas humanas, mesmo que seja necessário ele expor uma debilidade dos seus ídolos. Tem muito problema de pastor que aparece, não, coitados pastor, a culpa não é do pastor não, é dos irmãos que fizeram eles de ídolos. Aí precisa de aparecer alguma coisinha. O irmão andando na intimidade. Sabe por quê? Para você entender que o propósito é mais importante que a pessoa. E que homens são falhos, mas propósitos não. Homens podem falhar, homens têm problemas e crises, mas propósitos são eternos, eles são infalíveis. E Jesus aqui, de alguma forma, ele está frustrando os seus discípulos, para mostrar para eles que não resolvia morrer tão somente por uma figura humana. É claro que Pedro, Tiago e João tinham planos profundos com Jesus. É claro que eles amavam vestir a camisa dos 12. Tinha, igual você faz da sua igreja, a camisa dos 12. Eles amavam aquela camisa, tinha um nome, era a turma de Jesus. É claro que Pedro sonhava em ser supervisor.
Afinal, Jesus, olha, Pedro já tinha esses planos. Um líder como Jesus, no ano de 2020, ele vai começar a multiplicar. João, a gente vai ser os próximos, cara. É tanta igreja plantada que a gente vai ter que virar supervisor. E aí sabe o que esse líder faz? Tem maneira mais cruel de frustrar alguém do que morrer? Tem. Você chegar no discipulado e falar, ó gente, sabe todos os planos aqui, a gente colocou projetos aqui, então amanhã eu vou morrer. Pode rasgar tudo. Sabe a multiplicação da célula, o crescimento da igreja, sabe esse projeto da casa de paz agora, rasga tudo que amanhã eu vou morrer. Pedro, certamente, Tiago, João, eles eram cheios de planos. O plano de quando Jesus estiver ao palácio, a gente vai estar lá junto com ele. Planos que muitas vezes não tocavam a vida pessoal, mas o plano de entrega. E não tem nada mais frustrante do que quando você é frustrado de um plano de entrega. Porque o plano de entrega você já entregou. Entende? Quando você se dispõe a viver o plano de alguém, você já se frustrou do seu de alguma forma. E aí essa pessoa ainda te frustra do plano dela. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Mas sabe por quê? Os discípulos ainda tinham um vínculo completamente humano e natural com Jesus. Havia somente uma disposição de morrer pela figura humana de Jesus. E Jesus, esse que tinha gerado todos esses sonhos nele, Jesus que tinha pegado um pescador e falado para ele, Pedro, você vai ser o cara. Jesus que tinha pego um coletor de impostos e tinha dito para ele, você pode, eu acredito em você. Mas sabe onde foi complexo? É que esses homens agora aprenderam a morrer por uma figura humana, por uma figura de liderança, por uma figura de motivação tão somente. Mas esses homens tinham abandonado o propósito por trás disso. Não fosse assim, Mateus capítulo 26, Jesus está fazendo a última ceia e não havia clareza de propósito. Por isso eu quero te falar, tenha clareza do propósito pelo qual Deus te conectou, as pessoas que Ele te conectou. Sabe por que pessoas abandonam pessoas? É porque pessoas se vinculam a pessoas, mas quando você conhece propósitos, você não vai abandonar pessoas. Sabe que as pessoas têm facilidade de entrar e sair de um lugar? As pessoas têm facilidade de trocar de igreja, trocar de célula, é porque elas entendem de vínculos pessoais, mas não de vínculos de propósitos. E sabe o que é interessante? Pessoas que só têm vínculos pessoais, elas sempre vão ser frustradas por onde elas passarem. O próprio Jesus frustrou. Olha aqui para mim, se você não tem clareza de propósito, até se Jesus fosse o seu pastor, ele ia te frustrar. Ele fala, pastor, meu problema é meu pastor, meu líder. Não, o problema é que você não tem clareza de propósito. Aí você tem um vínculo tão somente humano. Até se Jesus fosse seu líder de célula, você está reclamando dele. Mas nessa intenção, Jesus, Ele agora mostra para os discípulos também, que não vale a pena morrer por um propósito humano somente. A cruz é algo superior, é a vontade do Pai. É interessante que nós vemos Jesus diversas vezes sendo tentado. Primeiro ele é tentado pelo diabo. E você sabe que a tentativa do diabo era de tirar a cruz da vida de Jesus. Olha aqui para mim, se Jesus não tivesse clareza que não bastava morrer por um plano pessoal, por um trono pessoal, Jesus, quando é levado ao deserto, depois dos 40 dias, ele tinha cedido à tentação do diabo. Quando o diabo apresenta os reinos e fala, tudo isso eu vou te dar. Se Jesus tivesse desejo só de reino, ali ele tinha caído. Eu sei que você olha grandes ministérios, as pessoas gostam de criticar pastores que porventura caíram. Quer te falar, quando você perde a visão da cruz, qualquer coisa vai te comprar. Quando você perde a visão da cruz, você vai negociar por um trono pessoal. Quando você perde a visão da cruz, é sucesso a qualquer custo. Quando você perde a visão da cruz, já não é mais o marido que Deus quer para mim. É o loirinho bonitinho, de cabelo arrepiadinho, que tem o carro com roda grande e que já é formado. Sabe por quê? Quando eu quero só meu trono pessoal, não é interessante para mim o marido que Deus tem para mim. É interessante o que serve no meu trono pessoal. É interessante que Jesus também frustra eles de um vínculo humano somente.
E com certeza Jesus também foi tentado a morrer pelo seu trono pessoal, quando o diabo leva ele ao deserto. Jesus também é tentado por morrer por um projeto humano, por homens. Os irmãos de Jesus, lá em Lucas capítulo 7, dizem para ele: sai daqui, vai para a Judeia, porque na Judeia você vai conseguir fazer coisas espetaculares. Sabe o que os discípulos de Jesus estavam dizendo? Os irmãos de Jesus e depois os discípulos de Jesus falam: mestre, vamos construir um plano de carreira, mestre. Eles estavam dizendo: olha, valoriza mais pessoas, valoriza mais conexões humanas do que propósitos divinos. Quando Pedro disse para Jesus: mestre, não precisa morrer, Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava vencendo uma negociação de Pedro por uma conexão tão somente humana. Mas então Jesus, ele encontra a maturidade nos discípulos de ensinar para eles pelo que eles deveriam morrer. Jesus agora ensina: olha, não vale a pena dar vida para um projeto pessoal, vai passar. Não vale a pena construir seu próprio trono, vai passar. Jesus também diz a eles: não vale a pena você morrer por um projeto humano somente, você vai se frustrar. E aí eu quero te falar como você pode ser mártir, mesmo estando no Brasil, mesmo não estando lá no Paquistão. Ser mártir não é entrar no ministério, coisa que você gosta de fazer até que te contrarie. Ser mártir não é você estar conectado humanamente com alguém que você acha que é a pessoa mais especial do mundo e o melhor líder do mundo. Não é só isso. É muito mais profundo que isso. Jesus ensina para os discípulos agora. Por isso eu creio que a morte, ela é manifesta numa plataforma de maturidade. Os discípulos sempre responderam: eu quero morrer, mas eles queriam morrer pelas motivações erradas. Os discípulos sempre estavam falando: eu vou dar minha vida, mas dar a vida pelo meu trono pessoal, dar minha vida por um projeto humano pessoal. Jesus falou: vou ensinar vocês pelo que morrer. Olha o que a Bíblia diz, lá em João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. Jesus encontra a maturidade agora nos discípulos, para manifestar a eles pelo que eles deveriam morrer. João capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. É interessante porque Jesus constrói uma maturidade nos discípulos para ensinar para eles pelo que eles deveriam morrer. Foi um caminho de discipulado de 3 anos e meio. E você sabe que nos 40 dias que Jesus morre, nos 40 dias que Jesus, depois de 3 dias, Jesus ressuscita e fica 40 dias entre os discípulos, dando um seminário intensivo de tudo que ele tinha anunciado naqueles 3 anos e meio. E sabe o que Jesus diz para os discípulos? Agora, nesse intensivo de 40 dias, Jesus encontra a maturidade para dizer aos discípulos por aquilo que eles deveriam morrer. Olha aqui para mim, sabe o que eu acho interessante? Tem irmãos que entram na igreja tão fascinados por um trono pessoal, que nós não podemos ensinar para eles pelo que eles de fato devem morrer. Isso vai fazer com que eles saiam da igreja. Tem gente que, pela imaturidade, ele é tão fascinado por um líder, ele é tão fascinado por um projeto humano,
por um projeto natural, ele é tão fascinado por uma conexão natural somente, que você não pode ensinar para ele que há um projeto maior do que morrer, do que ele estar na célula que ele gosta. Se você mudar ele de célula, porque já não é mais o líder que ele gosta, ele vai desviar. Mas Jesus encontra um ambiente oportuno para mostrar aos discípulos pelo que eles deveriam morrer. Jesus sempre na nossa história vai encontrar um ambiente oportuno para dizer: filho, vem aqui, você não deve morrer por um trono pessoal. Para dizer: filho, vem aqui, você não deve morrer tão somente por uma conexão, uma aliança natural e humana, isso vai te frustrar. E lá em João capítulo 21, então Jesus aqui, ressurreto, ele chega e ele se apresenta, e os discípulos dizem: é Jesus. E Pedro então ele se veste, ele vai correndo à margem, e Jesus está esperando ele ali com um banquete. E Jesus diz: Pedro, agora sim você tem maturidade para eu te ensinar o que é verdadeiro amor e o que é morte. Agora você tem maturidade para que eu transmita a você a cruz, porque o Pai transmitiu a cruz a Jesus. O que é cruz? É a vontade manifesta. Quem te manifestou a cruz não foi o Pai, foi Jesus. Porque se a cruz fala de propósito, quem te deu um propósito de vida não foi o Pai, foi Jesus. E agora, Jesus diz: Pedro está maduro, os discípulos estão maduros, eu vou compartilhar com eles qual é o motivo pelo qual eles devem entregar a vida. Eu vou compartilhar com eles a cruz, qual que é o propósito eterno que eu tenho para ele. E Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É interessante porque aqui Jesus tinha encontrado uma maturidade diferente em Pedro. Diferente, antes Jesus não podia expor a ele o real motivo que Jesus o tinha chamado. Ia frustrar, ia desanimar, ia sair da igreja. Se tirasse da célula que ele era fissurado pelo líder, ia decepcionar naquela hora, ele não ia aguentar a pressão. Se tirasse ele do violão do louvor, que era só aquilo que ele queria fazer, ele ia sair da igreja. Se tirasse ele do ensaio da banda, aí ia ser blackout. Se parasse de dançar, tirasse Pedro da dança e falasse: filho, tem algo mais sublime, e o pau ia quebrar. Se falasse para ele: agora na mídia, mas não, isso aí fechou o tempo. Mas é interessante, Jesus encontra a maturidade em Pedro. Jesus chama Pedro, porque Pedro estava maduro. E eu vou te falar algo, Jesus agora expõe sobre o que Pedro deveria morrer. Jesus diz: Pedro, morre pela igreja. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Sabe por quê? Porque morte é aquilo que você dá à sua vida. Você não precisa de ir para o Paquistão morrer. Hoje você está mais morto que ontem. E o que você está fazendo hoje expressa aquilo que você tem morrido, aquilo que você tem entregado à sua vida. E Jesus disse: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aqui, trazendo o contexto da primeira pergunta, é interessante porque no original, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Há algumas palavras no grego para tradução de amor. E Jesus está perguntando: Pedro, tu me ágape? Você sabe o que simboliza ágape? Ágape simboliza o amor que tem disposição de entregar a vida. E Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Sabe o que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te filéus. Filéus é o amor de amigo. Filéus é o amor de companheirismo. É aquele amor sentimental. Eu gostei de você. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E na primeira resposta, Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu amo o meu trono particular. Eu tenho um sentimento de amizade. Tu sabes que na verdade, sim, eu te filéus, eu não te ágape,
porque tem meu trono particular envolvido. Eu aprendi a morrer pelo meu trono. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Aí Pedro fala: sim, Jesus, eu te filéus. Sim, Jesus, eu tenho as minhas preferências pessoais. Eu te amo, mas eu não tenho coragem de dar a vida por você. Eu tenho coragem de dar a vida por um plano humano, mas não por você. Eu tenho coragem de dar a vida por uma liderança natural, mas não por você. E aí Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te filéus. É interessante porque quando Jesus mostra para Pedro pelo que ele deve morrer, Jesus diz: Pedro, morre pela igreja. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Ainda que Pedro é sincero. E aí sabe que Jesus disse para ele: se tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é filhote de ovelha. Fala: cuida das crianças. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Sabe o que eu vejo aqui? É que viver pela igreja é a maior das mortes que você pode escolher para a sua vida. E é interessante porque Jesus só compartilha essa mensagem com quem tem maturidade de ouvir. Porque parece que quando você é chamado a morrer pela igreja, parece um discurso antiquado para a nossa geração. Dar a vida pela igreja parece que é um discurso que não cabe. Mas Jesus estava mostrando aos discípulos, numa trajetória de morte: olha, vocês se dispuseram a morrer por um trono, se dispuseram a morrer por um projeto natural, mas eu estou dizendo: se tu me amas, morre pela minha igreja. Se tu tem disposição de me amar. E é interessante, porque o perfil de quem Deus escolhe para edificar a igreja é complexo, é loucura. Jesus pega um cara que estava frustrado consigo mesmo. Pedro tinha acabado de falar para Jesus: olha, Jesus, eu vou dar a vida por você. Jesus falou: antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. O que Pedro faz? Pedro nega Jesus. Pedro volta a pescar. Voltar a pescar fala de voltar para uma prática humana, natural. Pedro volta lá para o mundinho que Jesus tinha resgatado ele 3 anos e meio antes. E Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Irmãos, imagine os olhos de Jesus olhando para Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha negado ele. E Jesus pergunta: Pedro, tu tem disposição de dar a vida por mim? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, você sabe, semana passada eu te neguei 3 vezes, há 40 dias atrás eu te neguei 3 vezes, eu gosto de você. E aí Jesus pergunta, aí sabe o que Jesus fala para ele? Pedro, apacenta a minha igreja. Sabe por que Jesus estava dizendo? Pedro, ainda que você não me ame, ágape, a partir do momento que você começar a cuidar da minha igreja, você vai descobrir o que eu amo, e você vai me amar como eu te amo. Por isso a única maneira de amar Jesus é se dando pela igreja. Ninguém vai conseguir amar Jesus no nível ágape se não for envolvido e apaixonado pela igreja. E é por isso que quando nós escolhemos morrer por algo, nós precisamos de morrer pela igreja. E Pedro estava dizendo: Jesus, eu consigo amar um movimento, eu consigo amar uma liderança, mas Jesus está dizendo: Pedro, ame a igreja, morra pela igreja. Eu quero te dizer, sabe pelo que você deve morrer? Pela igreja. Sabe pelo que você deve entregar os seus dias? Pela igreja. E é interessante porque os discípulos já estavam resolvidos na questão de que morrer pela igreja, primeiro, invalida um trono pessoal. Morrer pela igreja não traz status. É por isso que eu vejo gente que ama um trono pessoal. Aí você entra aqui e fala: que vigília 10, eu queria sim, na minha igreja. Tem gente que troca de igreja. Por que você trocou? Não, porque tinha poucos jovens na minha igreja. Eu queria para um lugar que fosse maior, que tinha mais jovens. Porque viu um pastor fulano de tal, porque viu o outro. Não.
Você foi chamado a morrer pela igreja. Você veio aqui talvez falando, nossa, o pastor André aqui, que bênção, homem usado. Mas sabe qual é a expectativa? É que você queira. Aí você fala, pastor, não tem um pastor André na minha igreja. Que bênção. Você pode ser o pastor André na sua igreja. Aí você vai num lugar e fala, nossa, mas olha aquilo fantástico, aquele irmão fantástico. Não tem na minha igreja, eu vou para a igreja dele. Claro que não. Eu vou ser ele na minha igreja. Eu vou falar, esse poder, essa autoridade também foi delegada a mim, eu vou ser isso na minha igreja. Quantos aqui querem morrer por Jesus? Morrer por Jesus é morrer pela igreja. E aí eu te pergunto, quais são as suas disposições em morrer pela igreja? Qual é o seu compromisso com a sua igreja local hoje? Qual é o seu compromisso com o seu pastor? Você sabe, na era do YouTube, os irmãos querem venerar pregador de internet. Irmão, herói é o pastor lá da sua igreja, que todo final de mês tem que fechar a conta para pagar aluguel. Te pergunto, quantas vezes você chegou, eu quero morrer. Morrer não é fazer, não. Morrer não é fazer algo estrondoso. Morrer por Jesus. Jesus estava mostrando para ele, quer morrer por mim? Morre pela igreja. Quer dar vida por mim? Dá vida pela igreja. E sabe o que é interessante? Jesus pega o perfil de um cara frustrado, falido, quebrado, tinha negado Jesus, voltou a pescar, não amava Jesus de verdade. Mas sabe qual era a solução para ele? Vai e ama a igreja, você vai aprender a me amar. É até contraditório. Jesus poderia ir na sinagoga encontrar alguém para edificar a igreja. Talvez você olhe para você e fale, nossa, mas eu, pastor, Jesus podia ir na sinagoga, mas ele foi lá, de volta, buscar Pedro, lá com a mão na rede. Sabe por quê? Porque ele falou, Pedro, eu vou te ensinar a me amar como eu te amo. Se você quer morrer por Jesus, você precisa ter disposição de morrer pela igreja. Eu te pergunto, qual é o seu compromisso com a sua igreja local? Você vem aqui na vigília, é muito legal, mas eu quero te perguntar, qual é o seu compromisso com a sua igreja local? Qual é o seu compromisso com o seu pastor? Você quer morrer para Jesus? Morra pela igreja. Qual é o seu compromisso? Quantas vezes você já jejuou pela igreja? Quantas vezes você já jejuou pelo seu pastor? Quantas vezes você já jejuou pelos sonhos e pelos projetos? Quantas vezes você apresentou a família de quem está lá na igreja, dando a vida pela igreja, juntamente com você? É interessante porque as pessoas não tendem a admirar quem está dando a vida pela igreja. Mas você quer morrer por Jesus? Morra pela igreja. Você quer morrer por Jesus? Se entregue pela igreja. E essa mensagem, Jesus encontra uma plataforma de maturidade nos discípulos, para que eles pudessem entender essa mensagem e aplicá-la. O mártir dos nossos dias é aquele que está dando a vida pela igreja. Desde o tempo de Pedro, ser mártir é entregar a vida pela igreja. Mas sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de decepções, a igreja é um lugar de frustrações, a igreja é um lugar de problemas, a igreja é um lugar que se ainda não te frustraram, vão te frustrar, fique tranquilo, só questão de tempo. Se ainda não fizeram alguma coisa que você não concorda, vão fazer, é só questão de tempo. Mas quero te dizer, a única obra relevante que existe na terra se chama igreja. Eu fico pensando quem deu a vida por um plano pessoal, gravou um CD, foi disco de ouro e não sei mais o que. Uma camarada não tinha compromisso com a igreja. Aí passa 10 anos, sabe quem está tocando música de 10 anos atrás? Não sei, aqui não toca. Aí o camarada queria dar a vida só por um plano pessoal, por uma liderança pessoal, por fazer algo pessoal. Passa o tempo, acabou. Mas a única instituição que foi plantada por Jesus, e até quando existir a humanidade, ela vai existir, se chama igreja. Por isso o nosso compromisso de morrer por Cristo precisa estar vinculado ao compromisso. Ame os cordeirinhos. Tu me amas? Então ama, apacenta os cordeirinhos. Cuida das crianças. Tu me amas? Amo. Então apacenta as ovelhas. Cuida das ovelhas.
Meu sonho é que você possa sair daqui motivado a poder fazer a sua igreja local explodir. Meu sonho é que você saia daqui motivado a olhar para os cultos de domingo da sua igreja e falar: Deus, eu sozinho posso fazer isso aqui virar uma santa bagunça do mover e do avivamento de Deus. Você pode ir para a sua igreja local e falar: Deus, hoje eu só sou um líder de célula, mas eu tenho paixão pela igreja, paixão pela edificação da igreja. Eu quero ver a igreja crescendo e expandindo. Me dá graça, porque eu vou multiplicar uma célula por mês e eu vou ver isso aqui acontecendo de maneira poderosa. Tu me amas? Edifica a igreja. Você quer dar algo para morrer? Morre pela igreja. Se entrega pela igreja. Coloque o seu coração na igreja. Tenha compromisso com a igreja. Ame a igreja. Seja apaixonado, tendo clareza. Há um propósito eterno pelo qual Deus te conectou aonde você está. Eu quero terminar orando pela igreja. Eu quero terminar orando pela sua igreja. Eu quero terminar junto com você clamando pela sua igreja. Ah, pastor, eu morro. Mas e aí, onde estão os resultados da igreja que tem você junto? Ah, pastor, eu estou morrendo, eu estou entregando a minha vida. Mas será que se sentar com o seu pastor, de fato a sua vida tem sido entregue por aquilo que deveria ser, pela edificação da igreja? Ah, pastor, você sabe, eu não tenho título. Então na verdade você não quer morrer pela igreja, você quer morrer pelo seu título. Onde você está agora? Quantos querem morrer por Jesus? Quantos querem morrer pela igreja? Diga aleluia. Você vai orar pelos seus pastores agora. Feche os seus olhos onde você está agora. Você vai clamar pelos seus pastores. Você ama Jesus, morre pela igreja. Quero que você abra a boca agora, eu quero te ver orando. Quero te ver orando, ore agora. Ora pelos seus pastores agora. Coloque eles diante de Deus agora. Não vale a pena morrer por um plano pessoal. Será que você já chorou pelos pastores da sua igreja? Será que você já clamou de verdade? Será que você já apresentou agora? Quero te convidar, se você ama Jesus, se você quer morrer, morre pela igreja. Vão dizer que você é fanático, vão dizer que você é tapado, vão dizer que você está entregando a sua vida por algo que não vale a pena. Oh, Jarabacanayoshireme, Heriajabalayosho, Echekanje Amajo. Sabe, nós não cremos que Deus vai levantar jovens comprometidos só com seus próprios caprichos. Gente que ama alguns líderes populares. Não, eu sinto, e a palavra que eu tenho de Deus essa noite é que há pessoas aqui que você vai fazer a sua igreja local explodir. Eu sinto uma palavra profética de Deus, que há pessoas aqui que serão usadas para explodir a sua igreja local. Talvez hoje você se vê como Pedro. Você fala: pastor, nem no hall de líder eu estou hoje mais. Pastor, mas quer dizer, Jesus pode te buscar lá com as redes nas mãos e te dizer: é você que eu quero contar para me amar, é com você que eu quero contar para suscitar um avivamento lá no meio dos jovens, é com você que eu quero contar. Ah, mas o pastor André, não, ele está dizendo: eu quero que você seja o pastor André lá da sua igreja, eu quero que coisas maiores aconteçam lá na sua igreja. Oh, Espírito. Irmãos, eu sinto forte no meu espírito. As jovens serão usados para até o final do ano haverá explosões de redes de jovens. Com você que está aqui, você que tem essa fome de dar a vida pela igreja, erga a sua mão onde você está agora. Você que tem esse desejo de falar: pastor, amar a igreja é se descomprometer com um sonho pessoal. Sabe por que hoje
Eu não peco porque eu tenho temor a Deus. Mas quando eu vou fazer algo, eu amo a igreja. Tem a igreja. Jesus disse: eu me santifico em favor de vós. Meu irmão, olha que aparecer a moreninha, a branquinha, a loirinha, a baixinha, sei lá quem. Você fala: eu sou apaixonado pela igreja. Eu me santifico pela igreja. Eu amo a igreja. Na hora que aparecer uma crise pessoal, aí o pastor fala: fulano, você vai sair daqui e você vai para cá. Não, mas lá eu cuidava de 1000 pessoas. Mas não interessa, é melhor para a igreja, eu estou junto. É melhor para a igreja, eu estou dentro. Irmão, o discipulado X já não é mais para você. Você vai lá para H. Ah, mas não conheço ninguém, mas não sei o que, eu vou sair da igreja. Não, eu sou mais comprometido com a igreja do que com o discipulado X ou Y. Meu compromisso é com a igreja. Sabe o que Jesus estava mostrando para os discípulos? Ó, vocês vão morrer por algo. O Pai me deu um projeto, a cruz. O Pai mandou eu morrer pelos homens, e eu estou dando um projeto para vocês. Morra, dê a vida, se entregue, seja apaixonado, consuma o seu dinheiro. Sabe que tem jovens, e aqui na minha igreja local a maioria dos jovens não dizimam. Sabe por quê? Porque não ama a igreja, ama o culto de sábado, ama o barulho, ama os irmãos que pregam de sábado, mas não tem amor pela igreja. Porque no final do mês a gente vai pagar aluguel e ele não está comprometido, ele não está junto, ele não está somado. Quando você não dizima na sua igreja, sabe o que você está falando? Eu amo o culto de domingo, eu amo a palavra, mas eu não amo o compromisso com a igreja. Se a igreja vai estar aqui ou não, não é um problema meu. Eu sinto que Deus vai levantar grandes empresários no meio dos nossos jovens, apaixonados pela edificação da igreja. Apaixonados pela edificação da igreja. Se você amar a igreja, você vai ver aquilo que Deus pode fazer através de você. Quem ama a igreja não exige cargo. Quem ama a igreja não exige reconhecimento. Quem ama a igreja não se frustra com as pessoas. Quem ama a igreja tem um compromisso com Cristo. Ele ouviu de Cristo: me amas? E ele respondeu: eu te amo, Senhor. E o seu amor é filéus em relação a Cristo. Sabe qual a única maneira de você crescer no amor com Ele? Estando na igreja. Sabe que Ele verá célula, não é holofote. É bacana uma semana, 2, 3, mas depois você sabe como é. Mas a minha pergunta é: você quer morrer pela igreja? Jesus encontrou uma plataforma nos discípulos para dizer: agora eu vou ensinar vocês para que vocês devem morrer. Morra pela igreja, dê a vida pela igreja, seja apaixonado pela igreja. Eu quero te desafiar a você voltar para a sua igreja local e ter um compromisso de ver a sua igreja local sendo expandida lá no bairro que está. Você tem um compromisso de ver cadeira vazia. Quem é apaixonado pela igreja tem um compromisso de ver cadeira vazia e falar: Deus, se não levantar mais ninguém nessa igreja, eu sozinho quero encher isso aqui. Mas não é porque ele quer encher, porque ele quer multiplicar a célula. O pastor fala: esse irmão multiplicou. É porque antes nasceu uma santa indignação nele: eu amo a igreja. Talvez você é de uma igreja que carece de recursos financeiros. Você pode ser um daqueles e orar para Deus: manda recurso para mim, porque eu sou apaixonado pela igreja. Eu amo a igreja, eu não quero ver a igreja sofrendo. Quanto mais o Senhor me der, mais eu vou dar para a igreja. Quanto mais o Senhor colocar na minha mão, mais a igreja vai ser abençoada. Irmãos, vigília passada, a impressão que eu tinha no meu espírito era do avanço das escolas e faculdades. Mas essa vigília eu sinto avanço para a exposição de igrejas. Eu sinto igrejas crescendo de maneira explosiva, células e redes crescendo de maneira assustadora. Oh Espírito, você crê nessa palavra? Se você crê e quer ver a igreja avançando, erga suas mãos onde você está. Se você hoje descobre o motivo pelo qual morrer, morre pela igreja.
Não é eu que estou te aconselhando, não. Foi Jesus que disse: essa é a cruz, esse é o propósito. Ama os cordeiros e ama as ovelhas. E aí você vai aprender a me amar. Feche seus olhos, erga suas mãos. Pensa na sua igreja local agora. Deixa o Espírito, sai do seu sonho medíocre pessoal, de ver a sua rede crescendo, de ver a sua célula crescendo. Deus está te chamando e falando: filho, sonha com a igreja, edifica a igreja no todo. Não sonha só com você não, com seu projeto natural. Pai, separa aqui jovens que farão igrejas explodir nesse ano. Senhor, separa aqui homens que, como Pedro, talvez nem estão crentes direito, que são vários os seus compromissos, mas que se dispõem. Pedro só foi escolhido porque havia disposição de amar a igreja. Levanta aqui homens, Pai, com disposição de amar a igreja. Levanta aqui nessa noite, Espírito, líderes de célula, Senhor, pessoas que lideram grupos hoje, de 6, 8, 10, 15 pessoas. Eu declaro que as centenas chegarão. Senhor, levanta aqui discipuladores que multiplicarão de maneira assombrosa, assustadora. Nós queremos declarar agora que os nossos prédios de igrejas não comportarão o número de pessoas. Nós queremos profetizar aqui que haverá crescimento assustador nas nossas igrejas. Erga sua mão agora. Quero que você comece a profetizar o crescimento da sua igreja agora. Erga sua mão agora. Abra sua boca, abra. Abra agora. Chame os milhares. Chame a centena. Pai, sobre cada igreja local, sobre cada povo aqui, sobre cada igreja representada, frutificação. Seremos igrejas de milhares espalhadas por São Paulo. Ele adianta o sol. Erga suas mãos, comece a profetizar os seus sonhos sobre a sua igreja. Sonhos de um prédio melhor, sonho de avivamento, sonho de bandas melhores, sonho de líderes mais maduros. Comece a profetizar agora. Abra a boca aí. As igrejas que você vê na televisão, na internet, profetiza sobre a tua igreja aí agora. Fala: Deus, conta comigo. Sonha a igreja agora. Sonha a igreja agora. Quantos têm um sonho com a igreja? Diga aleluia. Primeiro Deus disse para Pedro: apacenta os cordeiros. Os cordeiros são as crianças. Você vai orar pelo ministério Kids da sua igreja agora. Você vai colocar o nome da sua pastora diante de Deus agora. Você vai chamar as multidões de crianças agora. Você vai chamar os encontros Kids lotados. Se você quer morrer por algo, morra pela igreja. Participa do encontro de criança, de jovem, de adulto, de ancião. Se você quer morrer pela igreja, morrer é uma atitude diária. Se você consegue, vai na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você vai profetizar agora sobre as crianças da sua igreja. Abra sua boca agora. Chama os milhares agora.
Coloca o nome da sua pastora agora diante de Deus. Chama as dezenas de milhares agora. Os pais se converterão.